Uma babá que chega a uma mansão onde nenhuma dura mais de 2 semanas. 2 gêmeos incontroláveis e um pai multimilionário consumido pela dor. O que poderia dizer uma criança que faria chorar um homem que já não sentia nada? Fique até o final para descobrir um segredo que mudará tudo. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e vamos para nossa história. Nenhuma babá durava mais de 2 semanas naquela mansão. Os gêmeos do multimilionário eram incontroláveis. Não suportavam ninguém. Batiam portas, se escondiam e já haviam feito chorar uma babá no primeiro dia. Mas então apareceu uma mulher grávida. Sem levantar a voz, sem impor regras rígidas, ela ficou e, pouco a pouco, algo estranho começou a acontecer. As crianças começaram a segui-la por toda parte, a desenhar com ela e a falar com o bebê que carregava no ventre. Até que um dia, com o pai observando de longe, os gêmeos colocaram as mãos em sua barriga e disseram algo que fez aquele homem, acostumado a não sentir nada, romper em lágrimas na frente de todos. O que disseram mudou tudo a partir desse momento e fez o pai tomar uma decisão que você nunca esperaria. Adriano Montenegro vivia em uma mansão grande e silenciosa em Dubrovnik. O silêncio em seu interior não se devia à paz. Era porque a casa havia perdido sua vida. Desde a morte de sua esposa, Adriano havia mudado completamente. Já não sorria, já não brincava com seus 2 filhos, Hugo e Marcos, que tinham apenas 5 anos. Cada canto da casa lhe recordava o que havia perdido. Em vez de tentar se conectar com os filhos, Adriano se jogou no trabalho. Saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite, mal vendo as crianças. A casa, embora bonita e cheia de coisas caras, se sentia vazia. Não era um lar. Os gêmeos cresceram rodeados de estranhos, sem família, sem risadas, só silêncio. Adriano dizia a si mesmo que as crianças eram difíceis, talvez até impossíveis, mas no fundo sabia a verdade. Era ele. Não sabia como ser pai. Havia perdido essa parte de si mesmo. Quando sua esposa morreu, as babás iam e vinham como um relógio. Ninguém durava mais de 2 semanas. A princípio, Adriano pensou que era porque as crianças se comportavam muito mal. Não escutavam, faziam birras, não falavam muito. Mas o verdadeiro problema era mais profundo. As crianças não eram más, estavam tristes, estavam confusas. Seu pai mal lhes falava e sua mãe já não estava. Cada nova babá chegava com esperança, tentando fazer a diferença, mas ia embora se sentindo derrotada. A casa as esgotava. Não se tratava apenas de cuidar de 2 crianças. Tratava-se de viver em um lugar onde o amor havia desaparecido. Adriano não se dava conta. Sempre estava em reuniões, em seu escritório ou fora da cidade. Pensava que pagar salários altos era suficiente, mas o dinheiro não consertava o silêncio. O dinheiro não ensinava as crianças a sorrir de novo. As trabalhadoras iam embora não pelo mau comportamento, mas porque se sentiam impotentes. Nada do que faziam preenchia o vazio emocional daquela casa. A rotina de Adriano nunca mudava. Cada manhã se sentava em seu escritório, revisando documentos, respondendo e-mails e atendendo ligações. Era sua forma de evitar a vida real. Nunca perguntava pelo dia de seus filhos, seus pensamentos ou mesmo suas refeições. Quando passava junto a eles, dava um rápido aceno ou um olhar cansado. Não reparava em seus desenhos na geladeira, nem na forma como esperavam junto à janela, esperando que brincasse com eles. As crianças começaram a desistir. Ficavam em seu quarto a maior parte do tempo, brincando em silêncio, sem esperar muito. O mundo se limitava a seus brinquedos e às breves visitas de babás temporárias. Adriano frequentemente justificava sua distância, dizendo que fazia isso por eles, trabalhando duro para dar-lhes um futuro. Mas a verdade era que não sabia como enfrentá-los. Lembravam-lhe demais sua esposa, e em vez de construir novas memórias, evitava cada oportunidade de criar uma.
A governanta, o motorista, até o jardineiro viam a tristeza nos olhos das crianças. Falavam disso entre eles, dizendo quanto precisavam os gêmeos de alguém que realmente se importasse. Às vezes, as crianças se sentavam nos degraus da entrada só para ver passar os carros. Raramente riam, raramente falavam. Os muros da mansão eram altos, mas os muros emocionais eram ainda mais altos. Adriano não via, ou talvez não quisesse ver. Cada noite, voltava para casa cansado demais para conversar. Passava pela frente do quarto das crianças sem parar, e se uma delas o chamava, respondia com um distraído. Talvez amanhã. Mas o amanhã nunca chegava. A distância emocional só ficava maior. As crianças não se comportavam mal para chamar a atenção. Haviam parado de tentar. Para elas, isso era normal. Agora, crescendo sem a presença do pai, até o pessoal que não era família podia ver quanto precisavam as crianças de alguém que ficasse e realmente se importasse. Tudo começou a mudar em uma manhã qualquer. Adriano estava em seu escritório, ouvindo pela metade uma ligação telefônica, quando soou o interfone. A chefe das governantas informou que a nova babá havia chegado. Suspirou. Mais uma. Nem sequer levantou os olhos do notebook. Só mostre o lugar, disse. Não se incomodou em perguntar seu nome. Para ele, iria embora como todas as outras. Mas desta vez, algo era diferente. Seu nome era Helena. Não chegou com grandes promessas nem grandes ideias. Só sorriu educadamente e seguiu a governanta pelos corredores. Tomou notas mentais, não do tamanho da mansão nem da riqueza que a rodeava, mas das duas crianças pequenas sentadas sozinhas em um canto da sala de brinquedos. Não lhes falou imediatamente, só observou. E nesse momento, algo sutil mudou. Não parecia desconfortável, não tinha pressa. Helena estava tranquila, presente e silenciosa, no bom sentido. Pela primeira vez em muito tempo, alguém via de verdade as crianças. Helena não tentou consertar tudo no primeiro dia. Não pediu às crianças que sorrissem, brincassem ou falassem. Simplesmente se sentou no chão e abriu um livro perto delas. A princípio, a ignoraram. Isso era normal. Mas ela ficou, não se frustrou, nem saiu da sala. Lentamente, Hugo se aproximou um pouco mais. Marcos espiou por cima do ombro. Ela virou a página sem palavras, só ação. Essa abordagem pequena e paciente era nova. Adriano ainda não havia se dado conta. Ainda estava enterrado em planilhas e reuniões, mas algo havia começado. Helena não tratava as crianças como um trabalho, as tratava como pessoas. Não pressionava, esperava. A casa ainda estava fria, o ar ainda silencioso, mas agora havia uma nova presença, uma presença gentil. E embora Adriano ainda não se desse conta, o dia em que Helena cruzou aquelas portas foi o início de algo que finalmente mudaria todas as suas vidas. Helena não se parecia em nada com as mulheres que a haviam precedido. Em seu primeiro dia na mansão, entrou com uma pequena mala e uma expressão tranquila. Era jovem, claramente grávida e não parecia nervosa. Enquanto outras haviam cruzado essas mesmas portas com aspecto sobrecarregado ou tenso, Helena caminhava lentamente, observando o lugar, sem reagir à sua atmosfera fria. A mansão era grande e silenciosa, com pisos brilhantes e paredes impecáveis, mas parecia mais um museu que um lar. Ainda assim, Helena não mostrou desconforto. Apresentou-se à governanta e lhe dedicou um sorriso caloroso que se destacava no meio daquele espaço sem emoções. Sua roupa era simples e se movia com delicadeza, sempre com uma mão apoiada em seu ventre. O pessoal lhe deu as instruções habituais. Siga as regras, não incomode o Sr. Montenegro e mantenha as crianças na linha. Mas Helena decidiu em silêncio que não ia seguir tudo o que diziam. Ao contrário das outras, Helena não tratou os gêmeos como uma tarefa em uma lista de verificação.
Não tentou controlá-los nem fazer com que se comportassem bem imediatamente. Só queria entendê-los. Em seu primeiro dia completo com as crianças, se juntou a eles na sala de brinquedos sem dar ordens. Sentou-se no tapete e esperou. Observou como Hugo alinhava carrinhos de brinquedo enquanto Marcos olhava pela janela. Não interrompeu. Depois de um tempo, pegou um bloco e construiu uma pequena torre. Não foi um grande gesto, mas foi suficiente para obter um olhar curioso de Hugo. Quando a governanta veio ver como estava, esperando o caos, encontrou Helena empilhando blocos em silêncio enquanto as crianças permaneciam perto. Ainda não era amizade, mas era um começo. A Helena não importava o silêncio. Parecia confortável, mesmo quando as crianças não respondiam às suas perguntas. Essa atitude tranquila a fazia diferente, e as crianças podiam sentir isso. Adriano não esperava que durasse. Observava de seu escritório como ela se movia pela casa sem pressa, sem levantar a voz. Pensou que iria embora como o resto, frustrada, cansada ou assustada pelo silêncio. Repetia para si mesmo que pessoas como ela não ficavam, mas uma parte dele notou como a ela não pareciam importar as rígidas regras da mansão. Cumprimentava as crianças cada manhã com a mesma energia, embora não respondessem. Falava-lhes de coisas normais, o tempo, os brinquedos, a comida, como se fossem crianças normais, não problemas. Adriano achou isso estranho. A maioria das babás tratava as crianças como se fossem de cristal quebrado. Helena, ao contrário, as tratava como se importassem. Não admitiu em voz alta, mas começou a prestar atenção. Observou como Marcos a seguiu uma vez até a cozinha, ou como Hugo deixou que amarrasse seus sapatos sem reclamar. Estes momentos eram pequenos, mas significavam algo. Helena não estava forçando nada. Simplesmente estava lá todos os dias. O pessoal também notou a diferença. Todos haviam visto as babás tentarem e falharem. A maioria desistia depois de alguns dias, mas Helena ficou. Não pediu tratamento especial, nem se queixou das crianças. Quando os gêmeos não falavam nem brincavam, não reagia com frustração, dava-lhes espaço. Lentamente a atmosfera na casa começou a mudar. Marcos começou a se juntar a Helena quando preparava lanches simples. Hugo se sentava ao seu lado durante a hora da leitura em silêncio. Não falavam muito, mas sua presença significava que estavam se abrindo, ainda que só um pouco. Helena também falava gentilmente com o pessoal, sem pretender ser melhor que eles. Escutava os conselhos da governanta, mas sempre tomava suas próprias decisões quando se tratava das crianças. Adriano escutou o pessoal sussurrar sobre como esta babá poderia ser diferente. Disse a si mesmo que não se fizesse ilusões. Ainda assim, cada noite se encontrava perguntando-se o que haviam feito os gêmeos nesse dia. E isso nunca havia acontecido antes. Uma manhã, Helena tirou um pequeno quebra-cabeça, colocou sobre a mesa e começou a juntar as peças. Não convidou as crianças diretamente, mas deixou o espaço suficiente para que se juntassem se quisessem. Em princípio, se mantiveram afastados, mas depois de alguns minutos, Marcos se aproximou e pegou uma peça em silêncio. Não disse nada, mas a colocou no lugar correto. Helena assentiu simplesmente, sem grandes reações. Depois se juntou Hugo. Pela primeira vez, todos trabalharam em algo juntos. Foi um trabalho lento e silencioso, mas algo havia mudado. Adriano observou a cena do corredor, não se moveu, só observou. Não entendia como ela fazia. Helena não havia usado truques, recompensas nem pressão. Só havia usado a paciência. Nesse dia, Adriano se sentou para jantar mais tempo do que o habitual. Não falou com as crianças, mas notou como se sentavam tranquilamente junto a Helena, observando-a comer. Foi uma mudança pequena, mas ficou em sua mente. Cada dia, depois disso, Helena continuou com o mesmo esforço tranquilo. Nunca pressionou as crianças além de seus limites. Simplesmente continuou aparecendo. Sua gravidez não a deixou mais lenta. Se alguma coisa, a fez ainda mais gentil. Às vezes falava de seu bebê, dizendo às crianças como esperava que seu filho risesse e brincasse algum dia, como eles podiam fazer.
Os gêmeos não diziam muito, mas escutavam. Começaram a esperá-la pelas manhãs, a segui-la ao jardim, a aceitá-la. Adriano, ainda distante, já não podia ignorar isso. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que o silêncio na casa se sentia diferente. Não era o mesmo silêncio vazio. Tinha algo novo, algo esperançoso. Helena havia chegado como qualquer outra, só mais uma funcionária, mas em pouco tempo havia mudado o ritmo da casa. E enquanto Adriano estava no corredor uma noite, vendo-a ajudar Marcos com os cadarços de seus sapatos, finalmente viu as sementes invisíveis que Helena havia plantado estavam começando a crescer. Nos primeiros dias, Helena se concentrou completamente em conectar com Hugo e Marcos. Não começou estabelecendo rotinas rígidas ou enumerando regras. Em vez disso, fez algo simples. Sentou-se no chão com eles, encontrou sua caixa de blocos, os esvaziou e começou a construir em silêncio. Não os obrigou a se juntar, simplesmente começou a empilhar e às vezes os derrubava. Com o tempo, as crianças olharam. Não correram ao seu lado, mas começaram a observar. Mais tarde, pegou 2 bonecas e lhes pôs uma voz boba a cada uma. Representou pequenas cenas com elas. Uma boneca tinha medo do escuro. A outra tinha medo de brócolis. A princípio, as crianças só olhavam, mas quando fez uma das bonecas arrotar ruidosamente, depois de fingir que comia demais, Marcos soltou uma pequena risadinha. Helena sorriu, mas não reagiu demais. Deixou que o momento acontecesse de forma natural. A Helena não importava que as crianças fizessem bagunça. Quando derramavam seu suco ou jogavam seus brinquedos no chão, não levantava a voz. Em vez disso, se sentava com eles e ajudava a limpar com calma, tratando-os como se fossem parte do processo, não o problema. Isso surpreendeu os gêmeos. Todos os outros adultos sempre os haviam repreendido ou suspirado ruidosamente. Helena fez o oposto. Fez com que limpar parecesse um pequeno jogo. Uma vez, Marcos pisou acidentalmente em tinta durante uma atividade artística. Em vez de entrar em pânico, Helena pegou um pouco de papel e fez com que todos fizessem carimbos com as pegadas dos pés. Riu com eles. Hugo se juntou curioso. Os gêmeos lentamente começaram a confiar que ela não estava lá para controlá-los ou castigá-los. Simplesmente estava lá com eles. Helena nunca apressava nada. Cada interação era suave e paciente. As crianças ainda não falavam muito, mas começaram a se sentar mais perto, faziam contato visual, tocavam seu braço. Suas pequenas ações eram sinais de que algo estava mudando. Adriano notou a mudança, embora não falasse disso. Da janela de seu escritório ou do alto das escadas, observava pequenas cenas. Uma vez, viu Hugo e Marcos deitados no tapete enquanto Helena lia um conto. Não só estavam escutando, estavam relaxados. Não estavam tensos nem inquietos. Outra vez, passou pelo corredor e escutou uma leve risada vinda da cozinha. O som lhe pareceu estranho. Fazia muito tempo que a casa não abrigava nenhum tipo de alegria. Adriano ficou quieto, escutando. Não era alto, mas era real. Não podia explicar o que fazia diferente Helena, mas sua presença estava tendo um efeito. Seus filhos, que costumavam evitar todo mundo, agora a procuravam. A seguiam quando ia a outro quarto. Se assomavam pelas esquinas para ver o que estava fazendo. Era sutil, mas o vínculo estava se construindo. Helena não só estava preenchendo o tempo, estava mudando a forma como se sentia a casa. O pessoal também viu a mudança. A governanta mencionou uma noite, enquanto preparava o jantar. As crianças já não choram na hora de dormir, disse em voz baixa. O cozinheiro concordou. Até me ajudaram a quebrar ovos esta manhã. Eram pequenos detalhes, mas para uma casa que havia estado congelada na rotina e na tristeza, significavam muito. Helena não fez nada dramático, não reorganizou a casa, nem começou um horário rígido. Simplesmente se apresentava todos os dias com paciência e constância. Sua gravidez, em vez de fazê-la distante ou cansada, parecia aproximar mais as crianças. Começaram a fazer pequenas perguntas como: seu bebê está dormindo? Ou o bebê também come?
Helena respondia a cada pergunta como se fosse a coisa mais importante do mundo. Essa atenção fez com que Hugo e Marcos se sentissem especiais. Ninguém havia tratado sua curiosidade com tanto cuidado antes. Adriano, escutando de longe, começou a se perguntar se talvez isso era o que havia faltado todo o tempo. À medida que passavam os dias, Helena introduziu mais atividades pequenas, nada sofisticado. Fizeram biscoitos juntos, embora a maior parte da farinha terminasse no chão. Construíram uma cabana na sala de estar com lençóis velhos. Deixou que eles decidissem onde pôr as almofadas e os cobertores. Não seguiram as instruções à perfeição, mas não os corrigiu com dureza. Em vez disso, elogiou suas ideias e deixou que a cabana fosse deles, mesmo se parecesse torta. Uma tarde chuvosa, lhes ensinou a fazer barquinhos de papel. Alinharam os barcos no parapeito da janela, orgulhosos de sua pequena frota. Estes momentos não se tratavam de ensinar lições ou alcançar metas. Tratavam-se simplesmente de estar juntos. Helena tratava as crianças como crianças, bagunceiras, curiosas, às vezes resmungonas, mas nunca como um fardo. Isso era novo para eles. Lentamente, seu comportamento reservado começou a desvanecer. Se tornaram mais brincalhões. Pararam de olhar o relógio. O tempo com Helena já não se sentia como uma espera, se sentia como viver. Ficou claro para todos que Helena trouxe algo raro à casa: calor humano. Não tentou substituir ninguém, nem consertar tudo da noite para o dia. Simplesmente fez espaço para que as crianças fossem elas mesmas. Seu ventre crescente não criou distância, a fez sentir mais real para eles. Frequentemente, apoiavam suas mãos sobre ele, sentindo os chutes, perguntando quão grande era o bebê. Helena sempre sorria e os incluía em sua experiência como se fossem parte dela. Hugo e Marcos responderam com curiosidade e suavidade. Seus muros, uma vez tão altos, começavam a desmoronar. Até começaram a rir mais entre eles, trocando sorrisos silenciosos e brincadeiras bobas que só eles entendiam. E cada vez que Helena entrava na sala, se iluminavam. Ainda que fosse só um pouco, Adriano viu. Não disse muito, mas sentiu a mudança. Helena não só os estava cuidando, estava ajudando-os a sentir de novo. Isso era algo que a casa não havia visto em anos. Com o passar dos dias, Hugo e Marcos começaram a seguir Helena aonde quer que fosse. Já não se escondiam em seu quarto, nem se sentavam sozinhos na sala de brinquedos. Em vez disso, caminhavam atrás dela pelos longos corredores da mansão. Se ia à lavanderia, a acompanhavam. Se ia à cozinha, se sentavam perto e a observavam cortar fruta ou mexer algo no fogão. Uma tarde, enquanto dobrava a roupa na sala de estar, Marcos pegou uma toalha pequena e a entregou. Helena sorriu e lhe ensinou a dobrá-la. Alguns segundos depois, Hugo também se juntou, tentando copiar o que ela fazia. Não era perfeito, mas isso não importava. O importante era que queriam ajudar. Eram as mesmas crianças que costumavam evitar o contato visual, e agora se moviam com um propósito, querendo estar perto dela. Helena aceitou sua ajuda sem que nunca parecesse forçado. Os gêmeos se envolveram ainda mais quando notaram que Helena fazia as tarefas domésticas. Uma manhã, Helena pegou uma vassoura para varrer o corredor. Assim que as crianças a viram, correram ao seu lado. "Posso tentar?" Mu perguntou Marcos, puxando suavemente a vassoura. Helena riu e a deu a ele. Surgiu uma pequena discussão entre os irmãos sobre quem iria primeiro. Mas em vez de se irritar, Helena lhes deu uma segunda vassoura e os deixou se revezar. Claro, a varredura não limpou muito, mas isso não importava. O que importava era que queriam participar. Observavam como Helena se movia. Copiavam suas ações e sorriam quando elogiava seu esforço. As tarefas se converteram em pequenos jogos. Ajudar Helena os fazia sentir importantes. Os tratava como companheiros de equipe, não como crianças que atrapalhavam. Cada momento que passavam juntos adicionava uma nova camada à sua conexão. Seu vínculo crescia de forma natural e se notava em tudo o que faziam. A gravidez de Helena se converteu em um tema constante de conversa.
As crianças estavam fascinadas por seu ventre. Frequentemente o tocavam com mãos cuidadosas, olhando-a com olhos curiosos. "O bebê está acordado agora?" lhe perguntou Hugo uma vez. "Pode nos ouvir?" lhe acrescentou Marcos rapidamente. Helena se dava o tempo de responder a cada pergunta. Disse-lhes que o bebê podia ouvir sons e até poderia reconhecer suas vozes. Deixou que apoiassem suavemente a cabeça em seu estômago. E às vezes, quando o bebê se mexia, ambos suspiravam e a olhavam admirados. "Está me chutando?" e perguntou Marcos com um grande sorriso. Helena riu e disse: "Talvez esteja tentando dizer olá." Estes pequenos momentos se converteram em parte de sua rotina diária. Falavam com o bebê como se já estivesse lá. Perguntavam-lhe do que gostaria de brincar, que brinquedos quereria e se dormiria no mesmo quarto. Helena estimulou isso, fazendo-o sentir que este bebê já era parte de seu mundo. A ideia de que iam ser irmãos mais velhos deu aos gêmeos um novo sentido de identidade. Helena lhes explicou gentilmente que, embora o bebê ainda não tivesse nascido, continuava sendo o seu irmão. "Já é parte da família de vocês", disse durante uma de suas conversas. A princípio, não entenderam completamente, mas com o tempo começaram a incluir o bebê em seus jogos. Alinhavam 3 animais de brinquedo e diziam: "Este é para ele." Guardavam um biscoito ou um desenho e diziam a Helena que guardasse para o bebê mais tarde. Helena nunca os corrigiu. Sorria e os incentivava, tratando estes gestos como reais e importantes. As crianças não só viam o bebê como algo novo, o viam como alguém que lhes pertencia, alguém que os precisaria, assim como eles uma vez precisaram de alguém também. Helena não forçou estas ideias. Simplesmente respondeu às suas perguntas. Escutou e deixou que construíssem essa conexão em seus próprios termos. Adriano observava tudo isso da distância. Às vezes ficava no corredor sem ser visto, só escutando. Outras vezes se sentava em seu escritório e ouvia risadas fracas vindas da cozinha ou da sala de brinquedos. A princípio não soube como reagir. Uma parte dele se sentia admirada. Seus filhos estavam mudando. Mas outra parte dele se sentia culpada. Percebeu que Helena havia feito algo que ele não havia sido capaz de fazer em anos. Os havia alcançado. Havia quebrado seu silêncio e sua distância e lhes havia dado algo que precisavam. Desesperadamente, um sentido de amor e família. Adriano viu a forma como Marcos tocava suavemente o ventre de Helena e a forma como Hugo perguntava se o bebê estava feliz dentro. Os viu sorrir sem medo, brincar sem tensão e compartilhar pequenos pedaços de si mesmos com outra pessoa. Estas coisas não aconteciam por acidente. Helena havia criado um espaço para que se sentissem seguros. Adriano sabia disso e, embora não dissesse nada, a verdade se instalou em seu peito como um peso. Pela primeira vez, Adriano viu como era quando seus filhos se sentiam parte de algo. Não se tratava só de brinquedos ou jogos, tratava-se de conexão. Helena lhes havia dado algo que ninguém mais lhes havia dado. Não só cuidado, mas calor. Mostrou-lhes o que significava ser parte de algo. Sua gravidez não era só uma jornada pessoal. Converteu-se em uma ponte entre ela e os gêmeos. Não se sentiam excluídos ou ciumentos. Sentiam-se incluídos, até necessários. E esse sentimento de inclusão tirou um novo lado deles. Já não tinham medo de fazer perguntas. Não tinham medo de mostrar emoções. Helena os havia feito acreditar que eram importantes e, através dessa crença, descobriram os começos do amor e da irmandade. Adriano continuou observando, ainda em silêncio, ainda inseguro de como intervir, mas não podia negar o que estava vendo. De alguma forma, Helena havia feito o impossível. Havia dado a seus filhos algo que pensava que haviam perdido, o sentimento de ser uma família. Uma tarde tranquila, Helena se sentia mais cansada do que o habitual. Tinha os pés inchados e doía-lhe as costas por ter estado de pé a maior parte da manhã. Depois do almoço, se sentou com cuidado no sofá da sala para descansar um pouco. As crianças estavam perto, cheias de energia, como sempre, e não queria interromper sua diversão. Deu-lhes uns marcadores coloridos e disse que podiam desenhar, mas só em sua barriga, desta vez só por diversão.
Hugo pareceu surpreso. De verdade? Perguntou. Helena sorriu e assentiu. Marcos não esperou nenhuma palavra mais. Imediatamente pegou um marcador verde e começou a rabiscar com cuidado sobre o tecido esticado da camiseta de Helena. Hugo seguiu, escolhendo o vermelho e o azul. Helena se recostou, apoiando as mãos em seu estômago enquanto os observava. Ficou quieta, deixando-os desenhar enquanto riam das linhas desordenadas e das formas tortas um do outro. Não havia regras nem pressão, só um momento de proximidade e confiança entre os três. A princípio, só desenharam coisas bobas, círculos com olhos, figuras de palito e animais trêmulos. Marcos desenhou um sol com cara, embora não se parecesse muito com um sol. Hugo tentou desenhar uma mamadeira, embora terminasse parecendo uma batata com chapéu. Helena riu suavemente de suas criações, mas nunca os corrigiu. As crianças estavam felizes, completamente concentradas em seu trabalho. Seus dedinhos pressionavam suavemente contra seu ventre, enquanto adicionavam mais cores e linhas. De vez em quando, Helena podia sentir o bebê se mexer dentro dela, como se reagisse às cócegas. Está se mexendo, disse, e os olhos dos gêmeos se iluminaram. Ele gosta, sussurrou Marcos, orgulhoso da resposta. Riram e se aproximaram mais. Pela primeira vez, estavam fazendo algo criativo, não só por diversão, mas com cuidado. Não estavam fazendo bagunça para incomodar alguém. Estavam mostrando amor da única maneira que sabiam, através da cor, da atenção e do toque. Então, sem que lhes dissessem, algo mudou. Hugo pegou um marcador preto e lentamente começou a escrever. Não era muito bom em ortografia, e suas letras saíam desiguais, grandes e pequenas, algumas ao contrário. Mas se concentrou muito, sacando a língua ligeiramente enquanto trabalhava. Marcos observou, depois ajudou pronunciando a palavra. Sussurraram entre eles, decifrando as letras uma por uma. Quando terminaram, ambos se recostaram e olharam seu trabalho. Através do ventre de Helena, com uma escrita trêmula, mas clara, estava a palavra irmão. Olharam-na com os olhos muito abertos e sorrisos orgulhosos. Olha, disse Hugo, isso é para ele, irmão. O coração de Helena se encheu, olhou a palavra e depois as crianças. Não disse nada durante alguns segundos. Sentia um nó na garganta e tinha os olhos lacrimejando, não de tristeza, mas de algo mais profundo. Este era um momento que não esperava e se sentia importante demais para quebrar com palavras. Nesse preciso momento, Adriano entrou na sala. Acabava de voltar de uma ligação telefônica e ia perguntar algo a Helena quando os viu. Os gêmeos estavam ajoelhados junto a ela no sofá, ambos concentrados em seu ventre redondo, coberto de pequenos desenhos e cores, e bem no centro estava a palavra irmão. A cena o parou completamente. Não falou, só olhou fixamente. Durante muito tempo, Adriano havia visto seus filhos como inalcançáveis. Havia dito a si mesmo que eram quietos demais, distantes demais, difíceis demais de entender. Mas o que via agora não era distância, era conexão. Seus filhos não só estavam brincando, estavam expressando algo que ele nunca havia conseguido dar-lhes, um sentido de pertencimento. Naquela única palavra escrita com letras infantis, Adriano viu algo poderoso. Já não tinham medo, não estavam fechados. Haviam aberto seus corações a alguém que nem sequer havia nascido ainda. Adriano sentiu que algo dentro dele mudava. Seus olhos começaram a se encher de água e piscou rapidamente, tentando evitar que as lágrimas caíssem. Mas foi inútil. Sentiu tudo de uma vez: orgulho, arrependimento, esperança e tristeza. Ver os gêmeos explicarem suavemente a palavra que haviam escrito, apontando com orgulho sua arte, deixou-lhe algo claro. Estavam prontos para amar. Estavam prontos para dar as boas-vindas a alguém novo. E não foi por ele, foi por Helena. Ela havia trazido algo às suas vidas que ele nunca pôde. Não com dinheiro, não com professores e não com planos. Havia-lhes dado calor. Os havia feito sentir seguros o suficiente para amar alguém que nem sequer haviam conhecido.
Adriano deu um passo lento para a sala, sem querer quebrar o momento. Olhou Helena, que encontrou seus olhos em silêncio. Não se precisaram palavras. Ela entendeu. Ela também havia visto. Isto era mais que um desenho, era uma mensagem. Adriano se sentou na frente deles em silêncio, ainda inseguro do que dizer. As crianças não se afastaram nem agiram desconfortáveis. Simplesmente continuaram o que estavam fazendo, como se sua presença finalmente se sentisse normal. Por uma vez, ele não era o estranho na sala. Os viu tocar o ventre de Helena e falar do bebê como se já fosse parte de sua equipe. Adriano sentiu o peso de todos os anos que havia passado fechado emocionalmente naquela única palavra, irmão. Seus filhos lhe haviam mostrado o que significava cuidar, conectar e pertencer. Já não eram só duas crianças caladas que viviam em uma casa grande e fria. Agora eram irmãos, protetores, parte de algo maior que eles mesmos. E embora houvesse perdido tanto, este momento lhe deu uma segunda chance. Secou os olhos e deixou que o silêncio se assentasse um pouco mais, porque este momento inesperado e simples lhe havia ensinado mais sobre o amor que qualquer outra coisa. Adriano ficou parado na porta, incapaz de se mover. Seu coração batia rápido, mais forte do que havia batido em muito tempo. A princípio, não entendia por quê. Não havia passado nada dramático. Não havia havido nenhuma discussão, nenhuma emergência, mas o que viu o golpeou com uma força para a qual não estava preparado. Hugo e Marcos riam, saltavam ao redor de Helena no sofá, gritando com orgulho a palavra irmão. Diziam-na uma e outra vez, como se fosse a palavra mais feliz que conheciam. Seus rostos brilhavam com os olhos muito abertos e cheios de emoção. Adriano não conseguia lembrar da última vez que os viu assim, talvez nunca. Helena o olhou surpresa, mas sorrindo. Não falou, mas seus olhos diziam tudo. Ela não tinha o controle do momento e não precisava tê-lo. Era real. A alegria que emanava das crianças não era falsa nem forçada, era genuína. E Adriano sentiu que havia entrado em algo precioso. Tentou manter a compostura. Sempre havia sido o homem que tinha respostas, que mantinha a calma, que guardava suas emoções para si mesmo. Mas algo naquela cena quebrou seus muros. Não se tratava de riqueza ou sucesso, ou mesmo de paternidade, na forma como ele a entendia. Era algo diferente, algo que não se podia planejar ou comprar. Seus filhos estavam chamando um bebê, alguém que nem sequer havia nascido ainda, de irmão, e diziam-no a sério. Aquela única palavra tinha mais poder que qualquer coisa que lhes houvesse dito em anos. Adriano sentiu um nó na garganta. Olhou as letras infantis desenhadas no estômago de Helena, rodeadas de rabiscos de cores e formas desiguais, e algo dentro dele se quebrou. Havia estado tão acostumado a controlar seu mundo, a dar forma a tudo com lógica e dinheiro. Mas aqui havia um momento que não provinha de nada disso. Era puro e não tinha forma de detê-lo ou manejá-lo, só de senti-lo. Por mais que quisesse se manter inteiro, não pôde. As lágrimas que havia reprimido durante anos começaram a subir. A princípio piscou com força, esperando que parassem, mas não foi assim. Sua visão ficou embaçada e, antes de se dar conta, as lágrimas se derramaram. Nem sequer tentou ocultá-las. Pela primeira vez em anos, Adriano Montenegro chorou e não lhe importou quem o visse. As crianças se deram conta imediatamente. Marcos foi o primeiro a apontar. Papai está chorando, disse com os olhos muito abertos. Mas em vez de parecerem assustados ou confusos, ambos os meninos sorriram. Era como se entendessem que algo importante estava acontecendo, algo bom. Correram até ele sem hesitar, cada um agarrando uma de suas mãos. Vem ver, gritou Hugo, puxando seu braço. Adriano se deixou guiar sem resistência, não secou as lágrimas, não fingiu estar bem. Simplesmente o seguiu ainda chorando até o sofá, onde Helena esperava em silêncio, ainda sorrindo com emoção. Quando chegaram a ela, as crianças puxaram sua mão para seu ventre. Olha, escrevemos isso, disse Marcos com orgulho. Adriano olhou o lugar que apontavam. As letras eram desordenadas, desiguais e escritas com marcadores baratos.
mas nunca havia visto nada mais bonito. Sua mão hesitou a princípio, flutuando no ar. Depois, lentamente se estendeu e tocou o estômago de Helena, bem sobre a palavra irmão. No momento em que sua mão fez contato, sentiu um ligeiro movimento sobre seus dedos, um chute suave. O bebê havia se mexido. Adriano suspirou, um pouco surpreso. Os gêmeos explodiram em gargalhadas. "Está dizendo olá", gritou Hugo. Adriano olhou Helena, que ainda o observava em silêncio, com lágrimas nos olhos também. Agora algo mudou dentro dele. Não era culpa, não era arrependimento, algo mais. Esperança. Aquele pequeno movimento, combinado com a forma como as crianças o olhavam, mudou algo profundo em seu peito. Não soube o que dizer. Não precisava dizer nada. Simplesmente manteve sua mão lá. Adriano se sentou lentamente junto a Helena, ainda tocando seu ventre. Não lhe mal importava parecer emocional. Não lhe importava não ter um plano. Só lhe importava que este momento se sentisse como algo novo, como uma porta que se abria. Durante tanto tempo, havia vivido atrás de suas próprias barreiras emocionais. Dizia a si mesmo que estava protegendo seus filhos, dando-lhes estabilidade, sendo forte, mas agora se deu conta do que realmente haviam precisado todo o tempo. Não perfeição, não estrutura. Precisavam de conexão, precisavam sentir que pertenciam a algo real. E, de alguma forma, este bebê por nascer, que nem sequer era seu por sangue, havia criado esse vínculo. Helena havia permitido que acontecesse, mas as crianças o haviam construído por conta própria. Viu como Marcos se subiu ao seu lado e apoiou a cabeça em seu braço. Hugo já estava de volta desenhando, fazendo novas formas junto às letras. Adriano não falou, simplesmente se sentou lá, deixando que tudo se assentasse. Naquele momento tranquilo e pacífico, Adriano entendeu algo que não havia conseguido enfrentar antes. Isto não se tratava de biologia ou controle. Não se tratava de ser o pai perfeito ou de consertar tudo. Tratava-se de estar presente, realmente presente. O bebê não era seu, mas de alguma forma, esta criança havia aproximado seus filhos mais do que ele jamais poderia ter feito. A palavra irmão, escrita com letras tortas e rodeada de rabiscos, tinha mais significado que qualquer coisa que Adriano houvesse dito em anos. Demonstrou-lhe que seus filhos estavam prontos para amar, prontos para se conectar. E agora ele também estava pronto. Não estava seguro de como seria o próximo passo. Não tinha todas as respostas, mas enquanto estava sentado com Helena e os meninos, rodeado de desenhos e risadas e a suave sensação de uma nova vida, sentiu algo que pensava que havia perdido há muito tempo: esperança. Esperança pura e simples, não só para ele, mas para todos eles. E não ia deixar que escapasse de novo. Depois daquele momento inesquecível com as crianças, algo em Adriano começou a mudar. Os dias seguintes não voltaram a ser como antes. Já não passava todo o seu tempo trancado em seu escritório. Em vez disso, começou a se juntar às crianças em atividades pequenas e simples. A princípio, foi desconfortável. Nem sempre sabia o que dizer ou como agir, mas ficava mais tempo na sala. Escutava mais e observava seus filhos interagir com Helena. Faziam-lhe perguntas sobre o bebê, como se pensava que ao bebê gostariam de dinossauros ou se os bebês choravam muito. Adriano nem sempre tinha as respostas corretas, mas isso não parecia importar. As crianças sorriam só porque respondia. Sentava-se com eles no chão durante o tempo de brincadeira e os via se gabar de seus desenhos, orgulhosos de cada detalhe. A distância entre eles começou a se reduzir, não por grandes mudanças, mas porque finalmente apareceu. Helena notou a diferença imediatamente. Não comentou diretamente com Adriano, mas seu sorriso se suavizava cada vez que ele se juntava a eles sem que lhe pedissem. Continuou guiando as crianças com gentileza, ajudando-as a se sentirem envolvidas e importantes. Uma tarde, os convidou a todos à cozinha para preparar lanches juntos. Deixou que os gêmeos passassem pasta de amendoim enquanto Adriano cortava a fruta. As crianças fizeram bagunça, mas a Helena não importou. Riu com eles e logo Adriano também riu. Não foi perfeito. Ainda se movia um pouco rigidamente e frequentemente parecia inseguro, mas não foi embora.
Isso foi suficiente. Helena também começou a fomentar formas criativas para que as crianças se vinculassem com o bebê. Faziam novos desenhos todos os dias e falavam com o ventre de Helena, como se já estivesse escutando. "Este é um foguete espacial", disse Hugo uma vez, mostrando um desenho rabiscado. "Vai voar ao espaço conosco." Adriano olhou o desenho e assentiu. "É perfeito", disse, e falava sério. A hora do conto se converteu em outro momento compartilhado. Helena sugeriu que se revezassem para inventar contos para dormir, especialmente para o bebê. Adriano hesitou na primeira vez, sentindo-se nervoso e até um pouco bobo. Mas as crianças esperaram sua vez com os olhos muito abertos, e Helena lhe deu um pequeno olhar de encorajamento. Então começou com uma história sobre um bebê elefante que não sabia como usar sua tromba. Foi desajeitado e estranho, mas as crianças riram e adicionaram suas próprias ideias. Logo estavam inventando histórias todas as noites. Estas simples tradições começaram a encher a casa com um novo tipo de energia. Não era barulhenta nem caótica, era suave e real. Adriano viu agora quanto havia perdido por se manter afastado. Estes momentos tranquilos e bobos significavam mais que qualquer coisa que havia tentado proporcionar com dinheiro ou comodidade. As crianças não importavam os brinquedos novos nem as rotinas perfeitas. Só queriam que ele fosse parte de seu mundo e estava aprendendo como. Quanto mais tempo passava Adriano com seus filhos, mais entendia o que realmente precisavam. Não precisavam que resolvesse todos os problemas ou mantivesse tudo em ordem. Precisavam de alguém que se sentasse ao seu lado quando estivessem tristes, que risse de suas piadas ruins e que segurasse seus desenhos como se fossem tesouros. Adriano nunca havia visto a paternidade desta maneira. Antes pensava que ser pai significava estrutura e regras. Agora via que significava estar presente, mesmo quando as coisas eram bagunceiras ou incertas. Helena jogou um papel importante nesta transformação. Nunca lhe disse o que fazer, mas mostrou-lhe através de cada resposta paciente, cada risada compartilhada e cada simples atividade diária. Ajudou a guiar não só as crianças, mas também ele. Lentamente, Adriano começou a fazer coisas por conta própria. Ajudar com o almoço, perguntar às crianças como foi o dia delas, ler-lhes sem que lhe pedissem. Já não se sentia forçado. Começou a se sentir natural. Ainda havia dias difíceis, claro. Às vezes, Adriano dizia algo incorreto ou esquecia algo importante. Às vezes, as crianças se irritavam e precisavam de espaço, mas agora, em vez de se afastar, ficava. Pedia desculpas quando era necessário e não fingia ter todas as respostas. Essa vulnerabilidade fez a diferença. As crianças começaram a procurá-lo mais, pedindo-lhe ajuda com seus desenhos, convidando-o a brincar ou simplesmente se sentando ao seu lado em momentos de tranquilidade. Helena sempre estava perto, apoiando, mas nunca atrapalhando. Havia se convertido em uma ponte entre o pai e seus filhos, uma que os ajudou a se entender melhor. Uma manhã, Adriano passou pelo quarto do bebê. Helena o estava decorando lentamente e ele parou para olhar o último desenho colado na parede. Era uma imagem de 4 figuras de palito, 2 pequenas, uma mais alta e uma mulher com uma grande barriga. Embaixo, em letras grandes, dizia "Nossa Família". Adriano olhou durante muito tempo. Esse desenho ficou em sua mente o resto do dia. Pensou em quão longe haviam chegado do silêncio e da distância a este novo lugar de conexão. Sabia que ainda tinha muito que aprender, mas também sabia que já não era o mesmo homem. Helena havia trazido amor à casa, não pela força, mas apresentando-se todos os dias com paciência e cuidado. As crianças se haviam aberto de maneiras que nunca acreditou possíveis e, ao fazê-lo, também haviam aberto seu coração. Já não só tentava ser um bom pai, estava se convertendo em um, e isso fez toda a diferença. Naquela noite, enquanto arropava as crianças na cama e as escutava falar com entusiasmo sobre os planos futuros com seu irmãozinho, se sentou ao lado delas e ficou até que adormecessem. Foi algo pequeno, mas importava.
Naquela sala tranquila e pacífica, Adriano finalmente sentiu algo que não havia sentido em anos. Sentiu que pertencia. O dia mais inesquecível chegou quando Helena teve uma consulta médica de rotina no KBC Dubrovnik. Não era nada sério. Só um dos check-ups padrão para se assegurar de que o bebê crescia bem. Mas naquela manhã, Helena parecia mais cansada que o habitual. Custou-lhe mais levantar da cama e precisou de ajuda para calçar os sapatos. Adriano percebeu e insistiu em levá-la ele mesmo em sua BMW. Quando ela disse que podia ir sozinha, ele negou com a cabeça. "Vamos", disse com firmeza. Depois, virando-se para as crianças, acrescentou: "Todos nós." Hugo e Marcos se emocionaram ao ouvir isso. Nunca antes haviam estado no hospital com ela e estavam cheios de perguntas. "Veremos o bebê?" perguntou Marcos. "Podemos falar com ele através da máquina?" se perguntou Hugo. Adriano não sabia as respostas, mas prometeu que poderiam perguntar ao médico. A viagem até lá foi tranquila, mas calma. Todos pensavam no que viria. No hospital, Helena se sentou em uma cadeira de espera, enquanto Adriano preenchia uns papéis. Hugo e Marcos ficaram perto dela, segurando suas mãos e olhando ao redor da sala branca e luminosa. Viram outras mulheres grávidas, algumas com seus companheiros, outras sozinhas. Uma enfermeira chamou o nome de Helena e todo o grupo se levantou. A enfermeira pareceu surpresa quando viu toda a família, mas sorriu e os fez passar. Dentro da sala de exame, Helena se deitou na maca, enquanto o técnico explicava como se escutaria o batimento cardíaco do bebê usando uma pequena máquina. As crianças ficaram ao seu lado, observando atentamente. A sala estava em silêncio, até que o dispositivo começou a funcionar. Um som rítmico e constante encheu o espaço. Era rápido e forte, o batimento cardíaco. Os olhos de Hugo se abriram totalmente. A boca de Marcos se abriu. Nenhum dos dois falou a princípio. Simplesmente olharam a tela e depois o ventre de Helena. Adriano estava atrás deles, com uma mão no ombro de cada um, em silêncio também. Depois do nada, ambos os meninos se viraram para olhar seu pai. Seus rostos estavam cheios de luz. "Papai!" disse Hugo em voz baixa. Marcos assentiu rapidamente e depois, em perfeita sincronia, ambos disseram: "Já é nosso irmão." Adriano sentiu que algo o golpeava com força no peito. Não era dor, era outra coisa. Algo pleno e avassalador. Olhou seus filhos e não pôde falar por um momento. Suas palavras não estavam ensaiadas, não tentavam ser emotivas. Só diziam o que sentiam e era verdade. Para eles, o bebê não tinha que nascer ainda para ser parte da família. Não precisava ser oficial, já pertencia. Os olhos de Adriano se encheram de lágrimas e, desta vez, não tentou ocultá-las. Se ajoelhou ali mesmo na pequena sala de exame e tomou as mãos de ambos os meninos nas suas. Sua voz tremeu quando finalmente falou. "Sim", disse. "É, realmente é." Helena também estava observando com os olhos brilhantes, mas em silêncio. Adriano a olhou e, pela primeira vez, entendeu de verdade o que ela lhes havia estado ensinando todo este tempo. Não se tratava de quem compartilhava sangue ou sobrenomes. Tratava-se de quem aparecia, quem ficava, quem amava sem condições. Havia passado tanto tempo tentando encaixar a paternidade em regras e expectativas, mas este momento, era simples e claro. Seus filhos não estavam confusos, não estavam inseguros, haviam aceitado este bebê completamente. E através dessa aceitação, Adriano percebeu algo maior. Já não havia um muro entre ele e seus filhos. Não precisava ganhar o amor através da perfeição. Só tinha que estar lá como estava agora. As crianças se apoiaram nele, suas pequenas mãos cálidas e reais nas suas. O batimento cardíaco ainda soava de fundo, constante e forte, como um novo ritmo para suas vidas juntos. Quando saíram do hospital, Adriano se sentiu diferente. Caminhava mais devagar, mais pensativo. No caminho para casa, as crianças falaram sem parar sobre o bebê. "Acha que ele gosta de pizza? Qual é sua cor favorita? Podemos levar uma mantinha quando nascer?" Adriano respondeu a cada pergunta, até as mais bobas. Se encontrou rindo com eles, não porque tentava estar alegre, mas porque se sentia natural.
Helena apoiou a cabeça na janela, sorrindo em silêncio, enquanto as crianças enchiam o carro de energia. Não disse nada, mas Adriano encontrou seu olhar no espelho. Fez-lhe um pequeno gesto de aprovação. Não foi dramático, mas significou tudo. Estavam conseguindo, não perfeitamente, mas juntos. Em casa, as crianças pegaram papel e lápis de cor e começaram a fazer desenhos para o bebê. Adriano se sentou ao lado delas sem que lhe pedissem. Já não precisava de um convite. Sabia que este era seu lugar. Mais tarde, naquela noite, enquanto as crianças colavam seus desenhos na parede do quarto do bebê, Adriano ficou na porta, observando. Uma imagem mostrava uma grande família de figuras de palito. Outra mostrava uma casa com um jardim e um bebê diminuto na janela. Helena se aproximou por trás dele e se apoiou em seu braço. "Estão prontos?" disse em voz baixa. Adriano assentiu. "Estão", respondeu, mas no fundo sabia que não se tratava só deles. Ele também estava pronto. Não havia esperado que acontecesse em uma sala de hospital ou através do som de um batimento cardíaco. Mas foi assim que chegou. Não através do planejamento, não através do controle, mas através do amor em sua forma mais simples. Aquele bebê não era seu por sangue, mas isso já não importava. O que importava era o vínculo, o real que havia crescido nos corações de dois meninos pequenos que uma vez haviam estado em silêncio e fechados. E agora, através deles, Adriano havia encontrado algo que pensava que havia perdido para sempre. O significado da família. 6 meses depois da audiência no hospital, a mansão Montenegro não se parecia em nada com o que costumava ser. Os corredores, antes impecáveis, agora estavam cheios do som de passos, risadas e brinquedos espalhados de uma sala a outra. Desenhos coloridos cobriam a geladeira e até partes das paredes. Cobertores formavam cabanas improvisadas na sala de estar, e cada canto parecia ter algum sinal de crianças brincando. O rígido silêncio que uma vez governou a casa havia desaparecido. Em seu lugar, havia conversas, pequenas brincadeiras e muitas risadas. Adriano, que costumava passar a maior parte de seu tempo sozinho em seu escritório, agora se via frequentemente sentado no chão com seus filhos, construindo torres de brinquedo ou fingindo ser um dragão em seus jogos imaginários. O homem que uma vez havia evitado todo o contato emocional agora estava presente por completo, honestamente e sem medo. Nem sempre fazia as coisas bem, mas estava lá. E para Hugo e Marcos, isso era tudo. Helena se havia cansado nas últimas semanas de sua gravidez, mas mesmo então permaneceu tranquila e firme. Adriano havia se convertido em seu apoio, levando-a às consultas, preparando refeições e se encarregando das rotinas de colocar as crianças para dormir quando ela precisava descansar. Hugo e Marcos se mantiveram perto de seu lado, perguntando diariamente se o bebê estava pronto para sair. Quando finalmente chegou o dia, Adriano a levou ele mesmo ao hospital. Não foi apressado nem caótico. Sentiu-se pacífico. Horas depois, Helena deu à luz a um bebê saudável. Quando Adriano entrou na sala, segurando as mãos de Hugo e Marcos, as crianças correram ao lado de sua cama. Inclinaram-se com cuidado, olhando o bebê minúsculo que dormia nos braços de Helena. "Está aqui", sussurrou Marcos. Hugo sorriu amplamente. "Olá, irmão", disse em voz baixa. Não hesitaram. Não houve desconforto nem dúvida. Para eles, o bebê era exatamente o que haviam esperado. Seu irmãozinho, tal como haviam estado dizendo durante meses. Trazer o bebê para casa mudou ainda mais a casa. Hugo e Marcos se levaram a sério seus papéis. Ajudavam Helena sempre que podiam, trazendo-lhe travesseiros, cantando canções de ninar ou simplesmente observando o bebê dormir com olhos grandes e fascinados. Discutiam sobre quem segurava a mamadeira ou empurrava o carrinho. Adriano observava tudo isso com uma espécie de admiração. Não podia acreditar que as mesmas crianças, que uma vez mal falavam, agora estivessem tão cheias de energia, amor e confiança. E o bebê estava tranquilo, feliz e claramente consciente do calor que o rodeava.
Adriano se encontrava acordando no meio da noite, não por estresse, mas para verificar se tudo estava bem. Caminhava em silêncio até o quarto do bebê e ficava lá de pé, olhando Helena adormecida na cadeira de balanço, com o bebê nos braços e seus filhos maiores dormindo em uma manta próxima. Não se sentia como um caos, se sentia como a vida plena e real. Uma tarde, Adriano estava na cozinha, vendo Hugo alimentar o bebê enquanto Marcos segurava um brinquedo para entretê-lo. Helena estava terminando um chá com aspecto cansado, mas contente. Sem pensar muito, Adriano se aproximou dela e a abraçou suavemente. Ela se apoiou nele sem hesitar. Ninguém disse nada. Não precisavam. Aquele momento foi silencioso, mas estava cheio de significado. Adriano não pensava no passado nem no que havia perdido. Não se preocupava com o que não podia consertar. Simplesmente estava lá, abraçando a mulher que havia mudado sua vida e se sentindo agradecido. Nunca havia imaginado que seu lar, uma vez tão frio e silencioso, pudesse se sentir assim. Ao seu redor havia sinais de vida, pequenos, bagunceiros e bonitos. E no centro de tudo estavam as pessoas que lhe haviam ensinado o que realmente significava a família. Não precisava de mais. Pela primeira vez, tudo se sentia suficiente. Uma vez, acreditou que nenhum vínculo poderia preencher o vazio deixado pela perda de sua esposa. Esse tipo de dor o havia convertido em alguém que se escondia atrás do trabalho e da rotina. Mas agora, com Helena ao seu lado, Hugo e Marcos chamando-o de papai sem hesitar e um novo bebê dormindo pacificamente em seus braços, Adriano sabia que algo havia mudado. Não estava substituindo o passado, não estava apagando-o, mas estava construindo algo novo, algo que importava igualmente. Não só havia ganhado um novo filho, havia reconstruído sua conexão com seus filhos, havia se convertido no pai que deveria ter sido desde o princípio. E esse crescimento não veio através de grandes gestos ou planos perfeitos. Veio através de pequenos momentos diários, ajudar com a lição de casa, dobrar roupinhas minúsculas, compartilhar refeições. Foi assim que o amor havia voltado a ele, lenta, silenciosa e completamente, e agora nunca o deixaria escapar de novo. A mansão Montenegro, uma vez um lugar de tristeza e vazio, agora estava cheia de ruído, desordem e amor. Já não era um museu do passado, era um lar caloroso, vivo e cheio de significado. Os brinquedos rolavam debaixo dos móveis, a roupa de bebê pendurava das cadeiras e a risada ecoava pelos corredores. Adriano, uma vez um homem governado pela distância e o medo, havia encontrado a paz na proximidade. Vendo seus filhos brincar no tapete com o bebê, rindo no meio, sentiu algo profundo e duradouro. Passou seu braço ao redor de Helena e não disse uma palavra. Não precisava. Ela o olhou e sorriu, entendendo exatamente o que sentia. Esta era sua família, não perfeita, não planejada, mas real. Adriano já não pensava no que não havia feito. Focava-se no que estava fazendo agora. Estar presente, amar e construir um futuro. A mansão já não estava fria, estava completa. Era um lar. Uma manhã, alguns meses depois do nascimento do bebê, Adriano acordou com o som familiar de Hugo e Marcos brincando no quarto ao lado. Seus risos se misturavam com os balbucios do bebê e a voz suave de Helena, cantando uma canção de ninar croata. Levantou-se devagar e caminhou até a porta. A cena que viu o fez parar e sorrir. Hugo estava sentado no chão, fazendo caretas para o bebê, que gargalhava em resposta. Marcos segurava cuidadosamente uma chupeta, esperando sua vez de brincar. Helena, sentada na cadeira de balanço, observava com um sorriso cansado, mas feliz. "Bom dia, família", disse Adriano, se aproximando. "Papai!" gritaram os gêmeos em uníssono. "Olha como ele ri quando fazemos assim", disse Hugo, repetindo suas caretas. Adriano se ajoelhou ao lado deles e fez uma careta boba. O bebê riu ainda mais alto, agitando seus bracinhos. "Acho que ele gosta de você", disse Helena sorrindo. "Nós todos gostamos de você, papai", disse Marcos, se aproximando para um abraço matinal.
Adriano abraçou seus 3 filhos, sentindo o coração cheio. Não havia palavras para descrever como se sentia. Meses antes, acordava em silêncio em uma casa vazia. Agora, acordava rodeado de amor e risadas. "O que vamos fazer hoje?" perguntou Hugo. "Podemos levar o bebê ao parque?" e sugeriu Marcos. "Claro que podemos", respondeu Adriano. "Mas primeiro vamos tomar café da manhã todos juntos." Na cozinha, enquanto preparavam o café da manhã, Adriano observou sua família. Helena alimentava o bebê enquanto conversava com os gêmeos sobre seus planos para o dia. Hugo e Marcos ajudavam pondo a mesa, disputando gentilmente sobre quem colocaria os guardanapos. Era uma cena simples, cotidiana, mas para Adriano era perfeita. "Helena", disse de repente. "Sim", respondeu ela olhando-o. "Obrigado", disse simplesmente. "Por quê?" perguntou com um sorriso curioso. "Por nos salvar, por me ensinar como ser pai, por trazer nossa família de volta à vida." Helena se aproximou dele, ainda segurando o bebê. "Adriano, você se salvou. Você escolheu estar presente. Você escolheu amar. Eu só estava aqui quando você estava pronto." "Eram nossos irmãos desde sempre", disse Hugo, que havia escutado a conversa. "Só demoramos para perceber." Marcos assentiu seriamente. "E agora somos uma família de verdade." Adriano olhou ao redor da cozinha cheia de vida, cheia de amor, cheia de promessas de futuro juntos. A casa que uma vez ecoava com silêncio, agora ecoava com risadas. As paredes que uma vez guardavam apenas tristeza, agora guardavam memórias felizes. E ele, que uma vez foi um homem perdido na própria dor, agora era um pai, um companheiro, uma parte vital de algo maior que ele mesmo. "Sim", disse finalmente, olhando cada um de seus filhos e depois Helena. "Somos uma família de verdade." O bebê balbuciou, como se concordasse, e todos riram. Naquele momento, na cozinha ensolarada de uma casa que havia renascido, Adriano Montenegro entendeu que às vezes a vida nos dá segundas chances das formas mais inesperadas. Às vezes, uma babá grávida que aparece em uma manhã qualquer pode mudar tudo. Às vezes, 2 crianças pequenas podem ensinar a um homem adulto o que significa amar de verdade. E às vezes, apenas às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que se formam não pelo sangue, mas pela escolha, pelo cuidado e pelo amor incondicional. A palavra irmão, escrita com marcadores coloridos em uma tarde qualquer, havia se tornado realidade. E essa realidade, construída dia a dia com paciência, risadas e pequenos gestos de amor, se estenderia pelos anos que viriam. Porque quando o amor verdadeiro entra em uma casa, ele não vai embora. Ele cresce, se multiplica e se torna o fundamento sobre o qual uma família constrói seu futuro. E na mansão Montenegro, no coração de Dubrovnik, 4 pessoas que haviam encontrado umas às outras contra todas as probabilidades continuariam construindo essa história de amor pelo resto de suas vidas. 5 anos se passaram desde aquela tarde em que 2 meninos pequenos escreveram a palavra irmão no ventre de Helena. A mansão Montenegro agora estava irreconhecível da casa silenciosa e fria que uma vez foi. No jardim, Hugo, agora com 10 anos, empurrava seu irmão mais novo, Miguel, no balanço. Marcos corria ao redor com uma bola de futebol, tentando ensinar o pequeno a chutar. Helena, agora com o cabelo mais comprido e um sorriso permanente no rosto, observava da varanda enquanto dobrava roupinhas pequenas. Adriano chegava do trabalho mais cedo agora. Havia aprendido que o sucesso se media não apenas em contratos fechados, mas em jantares compartilhados e histórias para dormir. "Papai!" e gritou Miguel quando viu Adriano se aproximar. O menino de 5 anos correu em sua direção com os braços abertos. "Oi, campeão", disse Adriano, levantando-o e girando-o no ar. "Como foi seu dia?" "Brinquei com Hugo e Marcos e ajudei a mamãe a fazer biscoitos", respondeu Miguel com entusiasmo. "Que bom. E onde estão seus irmãos?" "Aqui, pai!" gritaram Hugo e Marcos, correndo em direção a ele para seus abraços diários.
Ainda se maravilhava como essas 3 crianças o chamavam de pai com tanto amor e naturalidade. Miguel, que cresceu sabendo que Adriano não era seu pai biológico, nunca fez distinção. Para ele, Adriano era simplesmente papai, assim como Hugo e Marcos eram seus irmãos. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Helena, se aproximando para um beijo de boas-vindas. Bom, mas nada comparado a estar aqui com vocês, respondeu abraçando-a. Durante o jantar, como sempre, cada um contava sobre seu dia. Hugo falava sobre o projeto de ciências na escola. Marcos mostrava orgulhoso um desenho que havia feito. Miguel, ainda pequeno demais para a escola, contava sobre suas aventuras no jardim e os livros que Helena havia lido para ele. Pai, disse Hugo de repente, a professora pediu para escrevermos sobre nossa família. E o que você vai escrever? E perguntou Adriano. Que temos a melhor família do mundo. Que você e a mamãe nos ensinaram que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem se ama de verdade. Marcos assentiu vigorosamente. E que Miguel é nosso irmão desde sempre, mesmo antes de nascer. Miguel, que ainda não entendia completamente essas conversas, só sorriu e bateu palmas. Helena e Adriano se entreolharam por cima da mesa. Tantos anos depois, ainda se emocionavam com a sabedoria simples de seus filhos. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Adriano e Helena se sentaram na varanda, observando o jardim iluminado pela lua. Você se arrepende de alguma coisa? E perguntou Helena suavemente. Adriano pensou por um momento, de ter demorado tanto para ser o pai que eles mereciam, mas não me arrependo de nada que aconteceu depois que você chegou. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse aparecido naquela manhã, disse Helena. Mas você apareceu e isso mudou tudo. Você não só trouxe Miguel para nossas vidas, você trouxe a família de volta. Helena apoiou a cabeça no ombro de Adriano. Nós construímos isso juntos, você, eu e as crianças, todos nós. Sabe o que mais me impressiona? Disse Adriano. Como Miguel cresceu sem nunca questionar seu lugar aqui. Para ele, sempre foi natural, porque sempre foi natural. Desde o primeiro dia que Hugo e Marcos colocaram as mãos na minha barriga e disseram, irmão, ele se tornou parte desta família. Adriano sorriu, lembrando daquele momento que mudou sua vida para sempre. Aquela palavra salvou todos nós, disse. Não foi a palavra, foi o amor por trás dela, corrigiu Helena. Foi a capacidade de 2 crianças pequenas, de abrir seus corações para alguém que nem haviam conhecido. E foi uma mulher grávida e corajosa que apareceu em uma casa fria e a transformou em um lar, acrescentou Adriano. Ficaram em silêncio por alguns minutos, só apreciando a paz da noite e a certeza de que construíram algo bonito e duradouro. O que acha que o futuro nos reserva? Se perguntou Helena. Não sei, respondeu Adriano honestamente, mas sei que qualquer coisa que venha, enfrentaremos juntos como uma família. No quarto das crianças, ouviram uma risada baixa seguida de sussurros. Hugo, Marcos e Miguel frequentemente conversavam antes de dormir, inventando histórias e fazendo planos para o dia seguinte. Acho que alguém ainda está acordado, disse Helena rindo. Deixa eles, disse Adriano. Momentos como esses são preciosos e eram mesmo. Cada risada, cada conversa, cada boa noite, irmão, sussurrado no escuro, era uma confirmação de que o amor havia vencido, que uma família formada por escolha e cuidado era tão forte quanto qualquer outra. E uma palavra escrita com marcadores coloridos em uma tarde qualquer pode realmente mudar o mundo. E que às vezes, apenas às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que começam com um final feliz e inesperado. E continuam se escrevendo todos os dias um pequeno gesto de amor por vez. Na mansão Montenegro, no coração de Dubrovnik, uma família continuava crescendo. Não em número, mas em amor. Não em riqueza, mas em momentos preciosos. Não em perfeição, mas em autenticidade. E quando Miguel crescesse e perguntasse sobre sua história, eles lhe contariam sobre a tarde em que seus irmãos mais velhos escreveram irmão na barriga de sua mãe, e como aquela palavra simples se tornou a fundação de todo o amor que os rodeava.
Porque algumas histórias merecem ser contadas e algumas famílias merecem ser celebradas. E este amor, construído pacientemente, dia após dia, duraria para sempre. O amor verdadeiro não conhece barreiras de sangue ou origem. Ele se manifesta na escolha diária de cuidar, proteger e estar presente. E quando uma criança chama alguém de irmão, com o coração puro, esse vínculo se torna mais forte que qualquer lei da natureza. Agora nos conte seu nome e de que cidade nos ouve. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar like. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.